A paz do Senhor, meus amores, como que vocês estão? Firmes e fortes, prontos para mais 40 dias depois desses 40? Olha que é só o começo, nós estamos no começo de uma vida com propósitos. Nós estamos começando a aprender, dando os primeiros passos. Nós ainda temos muitas coisas para aprendermos juntos. Você está disposto a ir comigo mais para frente? Se você estiver disposto, deixa aí no comentário para eu saber. Fala, Meir, eu quero fazer outros propósitos junto com você. Eu estou gostando muito de fazer esse propósito. Deixa aí nos comentários para eu saber se você quer continuar fazendo propósitos comigo, porque eu já tenho ideias novas. Nós já estamos no dia 38, vamos para 42 dias, então já estamos aí, ó, há pouquíssimos dias de terminarmos esse, amém? E com grandes vitórias, grandes coisas tem feito o Senhor e grandiosíssimas coisas Ele ainda fará. Creia, porque Ele faz sempre muito além do que nós pensamos ou imaginamos. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Senhor, o Senhor é digno. Eu entrego meu irmão, a minha irmã diante do Senhor. Eu entrego cada vaso do Senhor, Pai. Transforma cada um num vaso de honra. Um vaso que o Senhor tenha liberdade de encher com teu espírito, até transbordar, Senhor, e derramar sobre os outros filhos do Senhor, para que eles sejam despertos e levantem-se para a honra e glória do teu nome. Amém? Vamos à leitura do nosso dia 38. Tornando-se um cristão com excelência. Jesus disse aos seus seguidores: vão pelo mundo todo e contem a todos as boas novas. Marcos 16:15. Assim, saberemos por onde ele quer que nós andemos. Assim, todas as nações conhecerão a sua salvação. Salmo 67:2. A grande comissão é sua incumbência. Você tem uma escolha a fazer: ou se torna um cristão com excelência ou um cristão relapso. Cristãos relapsos buscam principalmente a satisfação pessoal. Eles são salvos, mas são egoístas, gostam de comparecer às reuniões de louvor e aos seminários edificantes. No entanto, você jamais os encontrará em uma conferência sobre missões, porque não estão interessados. As orações deles concentram-se nas próprias necessidades e em pedidos de bênçãos e de felicidade. É a fé do eu primeiro. Como Deus pode tornar minha vida mais confortável? Eles querem usar Deus para seus propósitos, em vez de serem usados por Deus para os propósitos dele. Os cristãos com excelência, em contrapartida, sabem que foram salvos para servir e feitos para uma missão. Eles estão ávidos para receber uma missão pessoal e se entusiasmam com o privilégio de serem usados por Deus. Os cristãos com excelência são as únicas pessoas totalmente vivas neste planeta. Sua alegria, confiança e entusiasmo contagiam, porque sabem que são importantes. Acordam a cada manhã na expectativa de que Deus opere por meio deles de novas maneiras. Que tipo de cristão você quer ser? Deus nos convida para participar da mais magnífica, ampla, diversificada e importante causa da história, o reino. A história é a história de Deus. Ele está formando sua família para a eternidade. Nada é mais importante nem mais duradouro. No livro de Apocalipse, descobrimos que a missão global de Deus será realizada. Um dia, a grande comissão se tornará a grande consumação. Nos céus, uma enorme multidão de pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Apocalipse 7, 9b. Estará um dia diante de Jesus Cristo para adorá-lo. Envolver-nos como cristãos com excelência nos permitirá experimentar um pouco do céu antecipadamente. Quando Jesus ordenou aos seus seguidores que fossem pelo mundo todo e contassem a todos as boas novas, Marcos 16:15,
O pequeno grupo de pobres discípulos do Oriente Médio ficou chocado. Eles deveriam ir a pé ou cavalgando naqueles animais vagarosos. Era tudo o que tinha para o transporte, e não existiam ainda barcos capazes de atravessar o oceano. Portanto, havia barreiras físicas reais ao cumprimento daquela ordem. Hoje temos aviões, barcos, trem, ônibus e automóveis. Nosso pequeno mundo encolhe a cada dia. Você pode voar sobre o oceano em questão de horas e estar em casa no dia seguinte, se for necessário. As oportunidades que os cristãos comuns têm de se envolver em missões internacionais de curta duração são praticamente ilimitadas. Cada canto do mundo está no seu alcance. Pergunte à indústria do turismo. Não temos desculpas para não espalhar o evangelho. Agora, com a internet, o mundo está ficando ainda menor. Além dos telefones e aparelhos de fax, qualquer cristão com acesso às redes pode se comunicar em tempo real com pessoas de praticamente todos os países do mundo. Todo o planeta está ao seu alcance. Até mesmo os vilarejos mais remotos têm acesso a e-mail. Portanto, você pode evangelizar pessoas do outro lado do mundo, sem nem ao menos sair de casa. Nunca foi tão fácil cumprir a incumbência de ir por todo o mundo. Os maiores obstáculos já não são a distância, o custo ou o transporte, e sim nossa forma de pensar. Para ser um cristão com excelência, você deve se dispor a mudar seus conceitos, suas perspectivas e suas atitudes devem mudar. Como pensar como cristão com excelência? Primeiro, troque o raciocínio egoísta pelo altruísta. A Bíblia diz: amigos não pensam mais como crianças. Pensem como gente madura. 1 Coríntios 4:20. Esse é o primeiro passo para se tornar um cristão com excelência. Crianças pensam apenas em si mesmas. Pessoas maduras pensam nos outros. Deus ordena: não pensem somente nos próprios interesses, mas estejam interessados nos outros também. Filipenses 2:4. É claro que essa é uma mudança de mentalidade difícil de ser realizada, pois somos naturalmente egocêntricos e quase toda a publicidade hoje nos incentiva a pensar em nós mesmos. A única forma de alterar esse padrão é nos tornarmos dependentes de Deus a cada momento. Felizmente, Ele não nos deixa lutar sozinhos. Deus nos deu o seu Espírito, por isso não pensamos como pensam as outras pessoas deste mundo. 1 Coríntios 2:12. Comece pedindo ao Senhor, ao Espírito Santo, que o ajude a pensar nas necessidades espirituais dos não cristãos toda vez que for falar com um deles. Com a prática, você poderá desenvolver o hábito de orar silenciosamente. Nada além de um sussurro pela pessoa com quem vai se encontrar. Diga: Pai, ajuda-me a compreender o que está impedindo essa pessoa de te conhecer. Seu objetivo é verificar onde os outros se encontram na jornada espiritual, fazendo então todo o possível para levá-los a conhecer a Cristo. Você aprende a fazer isso adotando o método de Paulo. Não penso no que seria bom para mim, e sim no que poderia ser bom para as muitas pessoas, de modo que possam ser salvas. 1 Coríntios 10:33. Segundo, deixe de raciocinar de forma restrita e raciocine de forma global. Deus é um Deus global. Ele sempre se preocupou com o mundo inteiro, porque Deus tanto amou o mundo. João 3,16. Desde o início, ele desejou reunir em sua família membros de todas as nações que criou. A Bíblia diz: de um só homem, Deus criou todas as nações que vivem na terra e decidiu quando e onde todas as nações seriam constituídas. Deus fez tudo isso para que nós o buscássemos e, alcançando-o, o encontrássemos. Atos 17, 26 e 27. Grande parte do mundo já pensa de forma global. Os maiores conglomerados de comunicação e negócios são multinacionais. Nossa vida e a vida de pessoas em outras nações estão cada vez mais entrelaçadas, à medida que compartilhamos moda, entretenimento, música, esportes e até fast food. É provável que a maioria das roupas que você está vestindo
e grande parte do que você come hoje em dia foram produzidos em outro país. Estamos mais unidos do que percebemos. Vivemos dias emocionantes. Atualmente existem mais cristãos que em qualquer outra época. Paulo estava certo. As boas novas que chegaram até vocês estão sendo difundidas pelo mundo. Elas estão transformando vidas em toda parte, assim como transformou a de vocês. Colossenses 1,16. O primeiro passo para pensar de maneira global é orando por países específicos. Cristãos com excelência oram pelo mundo. Consiga um atlas ou um mapa e ore pelas nações, citando o nome delas. A Bíblia diz: se você me pedir, eu lhe darei as nações. Todos os povos da terra serão meus. Salmos 2:8. A oração é a ferramenta mais importante em sua missão no mundo. As pessoas podem recusar nosso amor ou rejeitar nossa mensagem, mas não tem defesa contra as nossas orações. Como um míssil intercontinental, você pode apontar uma oração para o coração de uma pessoa, esteja você a 1 metro ou a 16 mil quilômetros de distância. Qual deve ser o alvo de suas orações? A Bíblia diz que devemos orar pedindo oportunidades para testemunhar. Veja Colossenses 4:3, Romanos 1:10 e coragem para falar. Veja Efésios 6:19. Devemos também interceder pelos que irão crer. Veja João 17:20. Pedir que a mensagem se espalhe rapidamente. 2 Tessalonicenses 3:1. E solicitar mais trabalhadores. Veja Mateus 9:38. As orações farão de você um parceiro de muitas outras pessoas ao redor do mundo. Você também deve orar pelos missionários e por todos os outros cristãos envolvidos na obra do Senhor ao redor do mundo. Paulo disse a seus companheiros de oração: vocês também nos ajudam quando oram por nós. 2 Coríntios 1:11. Outra forma de desenvolver o raciocínio global é ler ou assistir ao noticiário com olhos de quem assumiu a grande comissão. Sempre que houver mudanças ou conflitos, esteja certo de que Deus usará tais situações para atrair vidas para si. As pessoas são mais receptivas a Deus quando estão sob tensão ou atravessam um período de mudanças. As rápidas e incessantes mudanças que ocorrem hoje no mundo estão preparando como nunca antes as pessoas para ouvir as boas novas. A melhor maneira de começar a pensar de um modo global é participando de algum projeto missionário de curto prazo em outro país. Nada substitui a participação ativa na vida real, em outra cultura. Pare de estudar e discutir sobre sua missão e comece logo a realizá-la. Desafio você a ir até o fim. Em Atos 1:8, Jesus estabelece um padrão para nosso envolvimento. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Seus seguidores teriam de alcançar sua comunidade, Jerusalém, seu país, Judéia, outras culturas, Samaria e outras nações, até os confins da terra. Observe que nossa comissão é simultânea, não consecutiva. Embora nem todos tenham o dom de missões, todo cristão é chamado a participar de uma missão relacionada com os 4 grupos, de alguma forma. Você é um cristão nos moldes de Atos 1:8? Estabeleça uma meta para participar de um projeto missionário direcionado a cada um desses 4 alvos. Insisto em que você poupe dinheiro e faça o que for necessário para participar de uma viagem missionária de curto prazo ao exterior, o mais rápido possível. Quase todas as organizações missionárias podem ajudá-lo nisso. Essa experiência aumentará seu amor, ampliará sua visão, aumentará sua fé, aprofundará seu sentimento de compaixão e o encherá de alegria como nunca antes. Pode ser um divisor de águas em sua vida. Terceiro, substitua o pensamento imediatista pela perspectiva eterna. Para aproveitar ao máximo seu tempo aqui, você deve manter uma perspectiva eterna. Isso evitará
dar importância excessiva a questões menores e o ajudará a distinguir entre o urgente e o eterno. Paulo disse: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4,18. Muitas das coisas em que empenhamos nossas energias já não significarão mais nada daqui a uns anos, quanto mais pela eternidade. Não troque a vida por coisas temporárias, pois Jesus adverte: todo aquele que se deixa desviar do trabalho que eu planejo para ele não está apto para o reino de Deus. Lucas 9:62. E Paulo alerta: sejam econômicos na escolha das muitas coisas que o mundo tenta empurrar para vocês. O mundo, como vocês o conhecem, está se desvanecendo. 1 Coríntios 7:31. O que está se interpondo com a sua convivência entre você e sua missão? O que o está impedindo de se tornar um cristão com excelência? O que quer que seja, abandone-o. Afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase. Hebreus 12:1. Jesus disse: acumulem para vocês tesouros nos céus. Mateus 6:20. Como fazemos isso? Em uma das suas declarações mais incompreendidas, ele disse também: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Lucas 16:9. Jesus não quis dizer que você deve comprar amigos com dinheiro, mas que deve usar os recursos que Deus lhe deu para levá-los a Cristo. Eles, então, serão seus amigos por toda a eternidade e vão lhe dar as boas-vindas quando você chegar ao céu. Esse é o melhor investimento financeiro que se pode fazer. Você provavelmente já ouviu alguém dizer: você não pode levar isso com você, mas a Bíblia diz que você pode passá-lo diante, investindo em pessoas que estão indo para lá. Fazendo isso, eles estarão acumulando um tesouro real para si mesmos no céu. Este é o único investimento seguro para a eternidade. E estarão levando uma vida cristã frutífera aqui na terra também. 1 Timóteo 6,19. Próximo. Pare de arranjar desculpas e comece a pensar em formas criativas de cumprir sua incumbência. Se você estiver decidido a fazer alguma coisa, há sempre um jeito. E existem organizações prontas para auxiliá-lo. Eis algumas desculpas mais comuns. Só sei falar inglês. Isso é, na verdade, uma vantagem em muitos países, por onde milhões de pessoas querem aprender a falar seu idioma e estão ávidos por praticá-la. Não tenho nada a oferecer. Sim, você tem. Cada habilidade e experiência em sua formação pode ser utilizada de algum modo. Estou muito velho ou muito jovem. A maioria das organizações missionárias tem projetos de curto prazo adequados para cada faixa etária. Da mesma forma que Deus rejeitou as desculpas de Sara quando ela disse estar muito velha para que o Senhor a usasse, ele também rejeitou as objeções de Jeremias quando este alegou ser muito jovem. Não diga isso, respondeu o Senhor, pois você tem de ir aonde quer que eu o envie e dizer o que quer que eu diga a você. Não tenha medo do povo, pois eu estarei com você e cuidarei de você. Jeremias 1, 7 e 8. Pode ser que você acredite ser necessário um chamado especial de Deus e esteja esperando alguma sensação ou uma experiência sobrenatural. O Senhor, porém, já reiterou esse chamado repetidas vezes. Somos todos chamados para cumprir os 5 propósitos de Deus para a nossa vida: adorar, ter comunhão, tornar-se semelhante a Cristo, servir e sair em missão com Deus pelo mundo. Ele não quer usar apenas alguns no meio do seu povo. Ele quer usar a todos. Somos todos chamados para participar de uma missão para Deus. Ele quer que a igreja inteira leve o evangelho integral ao mundo. Muitos cristãos deixaram passar os planos de Deus para a sua vida porque nem ao menos perguntaram a ele se os queria servindo como missionários em algum lugar. Seja por medo, seja por ignorância, automaticamente fecharam a mente à possibilidade de servir como missionário residente em outra cultura.
Se sua tendência é dizer não, reexamine todos os diferentes meios e possibilidades disponíveis. Você vai se surpreender. E ore, perguntando seriamente a Deus o que ele desejará de você nos próximos anos. Milhares de missionários residentes são desesperadamente necessários neste ponto crítico da história, com tantas portas escancaradas como nunca antes. Se quer ser, se quer ser semelhante a Jesus, deve amar o mundo inteiro. Você não pode se dar por satisfeito apenas com a conversão da sua família e de alguns amigos. Existem mais de 6 bilhões de pessoas no mundo e Jesus quer encontrar todos os seus filhos perdidos. Ele disse: somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que saberão realmente o que significa viver. Marcos 8:35. A grande comissão é sua incumbência, e fazer a sua parte é o segredo para uma vida que realmente vale a pena. Amém? Pensando sobre o meu propósito de vida. O tema para a reflexão: a grande comissão é minha incumbência. Versículo para memorizar: assim saberemos por onde ele quer que nós andemos. Assim, todas as nações conhecerão a sua salvação. Salmo 67:2. Pergunta para meditar: que providências posso tomar a fim de me preparar para a experiência de uma missão de curta duração no próximo ano? Amém? Glórias a Deus. Então, nós temos aqui a nossa leitura de hoje. Vamos passar para a ministração. Hoje nós lemos sobre a necessidade de sermos missionários, de termos um pensamento, preocuparmos com aquilo que o Senhor preocupa. E veio ao meu coração que no finalzinho o autor fala lá, olha, que é mais importante, que a gente não pode ficar só preocupado com os da casa, com os vizinhos, com as pessoas de perto. Nós temos que preocupar com o mundo inteiro. Muito bem. Então eu pensei, hoje então nós vamos começar a nos preocupar com os da nossa casa. Que a gente possa começar pelos da nossa casa. Que nós possamos começar sendo missionários dentro da nossa casa. E já começando a planejar sairmos de casa, passarmos para o bairro, depois passarmos para a cidade, depois a gente passar para o estado, para o país e para o mundo. Vamos por etapas, assim como o Senhor for nos conduzindo. Eu, você, cada um de nós temos um chamado para ganharmos almas para o Senhor. Então, que a gente possa começar a ganhar as almas dentro da nossa casa. E nós vamos falar sobre isso, sobre qual tipo de pensamento que nós temos. Nós estamos tendo um pensamento voltados para nós mesmos ou voltados para o Senhor? Que tipo de cristão que nós estamos sendo? Baseado em tudo que o autor falou sobre ser missionário pelo mundo. Que tipo de cristãos nós estamos sendo, começando dentro da nossa casa? Eu e você somos missionários. A minha missão, ela começa dentro da minha casa. A sua missão começa dentro da sua casa. Porque não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder os da minha casa. Imagina se eu saio para ganhar o planeta inteiro e deixo os da minha casa sem guarnição. Então, primeiro, eu tenho que trabalhar dentro da minha casa. Mas antes de trabalhar dentro da minha casa, eu tenho que trabalhar dentro do meu coração. Para que ao invés de eu espantar os meus de perto do Senhor, eu ganhe os meus para Jesus. Imagina eu e a minha casa servindo o Senhor, como é maravilhoso. E daí eu posso passar da minha casa para a minha família, para os meus parentes, para os meus vizinhos, para o meu bairro. Do meu bairro eu passo para a minha cidade, da minha cidade eu passo para o meu país, para o meu estado, para aí afora. Imagina que maravilha! Então, eu posso ser o único missionário que Jesus tem no meio do meu povo. Eu posso ser a única pessoa que conhece Jesus, a única pessoa que pode falar de Jesus para eles. A minha família pode ir para o inferno se eu não fizer nada. Então, eu preciso começar primeiro na minha família. Primeiro,
eu preciso planejar a salvação da minha família e orar para que o Senhor me coloque as estratégias, me dê sabedoria. Por isso eu preciso trabalhar dentro do meu coração. Por quê? Porque Deus, ele me chamou para ajudá-lo a escrever a história dele. Sabia que você está ajudando Deus a escrever a história dele? O título da história de Deus se chama O Reino. E a história de Deus, essa história do reino, é a história de Deus formando a família dele. Que grande privilégio, eu e você. É a história de Deus nos colocando na família dele. E eu e você temos papel principal nessa história. O que pode ser mais importante do que nós participarmos nisso? E com certeza, Deus não quer só eu, Deus quer a minha família inteira. E eu não quero ser salva só eu quero ser salva eu e a minha família. Porque se eu acho difícil pensar em pessoas perdidas, é muito mais difícil pensar na minha família perdida, não é verdade? E a minha família? Por exemplo, eu estou aqui salva. E a minha família? Cadê a minha família? Vai ficar fora disso? Então, Deus conta comigo. Deus conta comigo para evangelizar a minha família. Deus conta comigo como missionária no meio do meu povo. Então, tudo que eu puder fazer, eu vou fazer para ganhar os meus. Começando pela oração. Começando pela intercessão. Então, que tipo de pensamento? Qual está sendo a minha forma de pensar? Eu estou pensando nas coisas do céu, eu estou pensando nas coisas do mundo? Quais têm sido as minhas preocupações e prioridades em relação ao Senhor, em relação à incumbência que Deus me deu ao escrever a história de Deus formando a família dele? Eu tenho um papel nisso aí, não tem? Beber um pouquinho de água. Nós vamos analisar Mateus capítulo 16, para a gente observar qual que é a nossa forma de pensar. Então eu vou lendo e vou comentando com vocês. Diz ali no versículo 1, alguns fariseus e alguns saduceus foram falar com Jesus. Eles queriam alguma prova contra ele e por isso pediram que ele fizesse o milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Mas Jesus respondeu. Esses eram custosos, né? De tardinha vocês dizem, vamos ter bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã cedo dizem, vai chover, porque o céu está vermelho escuro. Olhando o céu, vocês sabem ver como vai ser o tempo. E como é que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? Como o povo de hoje é mau e sem fé. Vocês estão me pedindo um milagre, mas o milagre de Jonas é o único sinal que lhe será dado. Então ele saiu e foi embora. Aí li até o versículo 4. Então, qual a forma de pensar dos fariseus e dos saduceus? Jesus estava fazendo milagre diante deles e eles estavam ali pedindo um sinal. Os fariseus e os saduceus queriam uma prova, mais do que Deus já tinha dado, mais do que Jesus já tinha dado. E aí Jesus os chama de povo mau e sem fé. E o que é que acontece? Jesus se afasta dele. Então, será que a gente está tendo esse tipo de pensamento? Será que sempre que a gente se aproxima das coisas de Deus, do chamado de Deus, daquilo que Deus quer que nós façamos, nós queremos que Deus nos dê prova do que Ele quer que nós façamos? Senhor, se o Senhor tem um chamado para mim, então o Senhor me dá uma prova. Faz acontecer alguma coisa para eu saber que o Senhor tem um chamado para mim. Nós já estamos estudando aqui os 5 propósitos de Deus. Nós somos mais do que chamados. Deus não precisa de dar mais prova nenhuma para mim e para você de que nós temos uma responsabilidade no reino. No entanto, muitas vezes a gente fica pensando como esses fariseus e esses saduceus. A gente quer que Deus nos dê uma prova. Me prova que o Senhor quer que eu faça alguma coisa.
Me mostra o que o Senhor quer que eu faça. E Deus já mostrou, Deus já deu sinal, Deus já enviou um profeta, Deus já colocou você num propósito e você já ouviu, já ouviu, já ouviu, já ouviu. Mas continua pensando com o pensamento das coisas do mundo, querendo provas, não dando ouvidos ao que o Senhor já te falou e fica querendo provas. Aí o que aconteceu? Versículo 5. Quando os discípulos atravessaram para o lado leste do lago, esqueceram-se de levar pão. Jesus disse: fiquem alertas e tome cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: ele está dizendo isso porque não trouxemos pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: por que é que vocês estão conversando por não terem pão? Como é pequena a fé que vocês têm? Ainda não entenderam? Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? E aqueles 7 pães para 4.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? Vocês não entendem que eu não estou falando a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então os discípulos entenderam que ele não estava dizendo que tivessem cuidado com o fermento usado no pão, mas com os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Então Jesus diz aqui para nós: fiquem alertas. Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. O Senhor está falando para vocês ficarem alertas de que forma que vocês estão pensando. Que tipo de ensinamento que vocês estão absorvendo? Quem é que vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo baseados na palavra de Deus ou baseados no que alguém está falando? Lembra daquilo que eu digo para vocês? Vão na palavra de Deus e confiram todos os ensinamentos que vocês estão recebendo. Porque o cuidado com a forma de pensar dos fariseus e dos saduceus. Mesmo com os milagres diante, eles não creem. Jesus falou: mas vocês estão pensando em pão de terra, pão terreno? Vocês não viram os milagres que eu fiz, a multiplicação dos pães? Vocês estão preocupados porque não compraram pão? Vocês estão pensando como pessoas terrenas, vocês não estão pensando como pensa Deus. Vocês não estão copiando aquilo que eu estou ensinando, vocês estão observando aquilo que os homens estão ensinando. Então, a forma de ensinar do mundo é uma forma enganosa. É algo que traz engano para a nossa vida. Jesus estava falando do fermento espiritual, mas os discípulos, eles tinham a forma de pensar dos homens. E olha, 1 Coríntios 5:7, joguem fora o velho fermento do pecado para ficarem completamente puros. Limpem as suas mentes de ensinamentos que vão contra a palavra de Deus. Limpe a sua mente de ensinamentos que afastam vocês de Deus. Observa ali que Jesus ele saiu de perto dos fariseus e dos saduceus. 2 Coríntios 5, 7 e 9. Vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? É claro que quem os convenceu não foi Deus que os chamou, como dizem por aí. Um pouco de fermento fermenta toda a massa. Então, gente, é preciso que nós tenhamos foco. É preciso que nós tenhamos foco para que a gente consiga transformar a nossa mente na palavra do Senhor. Nós não podemos nos conformar com esse mundo, com o farisaísmo que tem nesse mundo. A religiosidade, os protocolos. Deus só vai ouvir minha oração se eu for ali me ajoelhar, ele vai me ouvir só se eu disser tantas palavras, se eu repetir tantas palavras. A gente já aprendeu aqui que Deus ele vai ouvir o seu coração. Deus vai ouvir a sua sinceridade. Deus vai ver se você está andando em sinceridade. Então, quando você está aprendendo, você precisa de estar alerta para que você não aprenda sofismas. Lembra que a gente falou do sofisma ontem? Para que você não aprenda enganos.
Jesus estava aqui falando para os discípulos: olhem para as coisas do céu. Vocês ainda estão pensando como homens? Então, os fariseus e os saduceus, olha lá para vocês verem que Jesus falou assim: homens maus e sem fé. Ou seja, eles não tinham fé. Jesus foi e saiu de perto deles. Por quê? Porque eles não têm fé. Aí, para os discípulos, Jesus falou assim: ó, como é pequena a fé que vocês têm. Então, para gente, e Jesus não saiu de perto dos discípulos, Jesus levou os discípulos com ele. Então, para a gente estar perto de Jesus, a gente precisa ter fé, mesmo que seja pequena a nossa fé. Esses discípulos estavam sendo trabalhados, sendo edificados, sendo transformados. E eles podiam ficar perto de Jesus porque eles tinham fé. Então, eu quero levar a minha família para Jesus. Então, eu preciso de começar a demonstrar uma vida de fé. Eu preciso começar a ser um espelho onde a minha família vai olhar em mim e ver a transformação que Jesus faz em mim. Se eu for uma pessoa que ando por conselhos de fariseus, eu ouço tudo e quanto é... Gente, uma coisa muito preocupante é a pessoa que fica ouvindo tudo quanto é vídeo, tudo quanto é áudio, tudo quanto é pessoa, ela acaba ficando confusa. Por isso que eu sempre falo, vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos começar na base. Então, antes da gente sair para ser missionário do mundo, vamos ser missionários na nossa casa. Vamos começar na base. Antes de ser missionário na minha casa, vamos cuidar do nosso coração. Como que nós estamos pensando? Que tipo de cristão que eu sou? Que tipo de pensamento eu tenho? Eu falo para Jesus me provar que ele existe ou eu uso a minha fé para crer que Jesus existe? Olha lá para vocês verem o exemplo de Pedro. Ó, continuando a leitura aqui. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Aí perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou algum profeta. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Então aqui nós vemos Pedro pensando de uma forma que Deus pensa, ou seja, recebendo a revelação do próprio Deus. Ele diz ali no versículo 16: o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, do Deus vivo. E Jesus o elogia. Você é feliz por receber uma revelação direta de Deus. Então aqui Pedro está sintonizado na palavra de Deus. E Jesus fala para ele que vai dar para ele autoridade, vai dar para ele o que ele ligar na terra será ligado no céu. Jesus abençoa ele tremendamente, palavras tremendas de bênção, de unção, liberação de autoridade sobre a vida de Pedro. Por quê? Porque Pedro está conectado com Deus nesse momento, recebendo a revelação de Deus. Ou seja, se você quer ganhar a sua família para o Senhor, você tem que estar conectado com Deus, porque somente o Espírito Santo pode trazer revelação para você. É o Espírito de Deus que te revela Deus. É o Espírito Santo que te revela Jesus. É o Espírito Santo que vai te dar as palavras de sabedoria para você dizer para a sua família. É o Espírito Santo que vai te guiar a pensamentos, atitudes, ações e reações que vão brilhar Jesus diante da sua família e fazer com que a sua família se arrependa dos seus pecados e venha para Jesus. Seu esposo, esposa, filhos,
parente, você pode sair, quando você ganhar todos da sua casa, você começa a ir para sua parentela. Amém? Mas tem que estar o quê? Tem que ter fé. Viu ali que os discípulos tinham fé? Era pequenina, você pode ter uma fé pequenininha, mas você tem que ter fé. E fé não é sentimento, gente. Fé não é sentimento. Presença do Senhor nem sempre é sentimento, porque você não está sentindo nada agora e o Senhor está agora diante de você. Amém? E aí, o que aconteceu lá para frente? A gente viu aqui que Pedro foi elogiado por Jesus, abençoado, recebeu promessa de Jesus, autoridade, unção. E logo a seguir, vamos ver o que aconteceu. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém. E ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Jesus, então, aumentou o ensinamento. Passou a levar para eles um ensinamento mais alto, mais espiritual, contando coisas mais poderosas, mais, vamos dizer assim, mais difíceis de digerir, né? Então, Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Olha bem, que Deus não permita isso, nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Olha bem, Pedro tinha acabado de ser elogiado ali, que estava pensando como Deus. De repente, Pedro não vigia. De repente, Pedro começa a olhar para a carne. Ai, meu Deus, não pode acontecer isso. Começa a olhar para as circunstâncias. Assim como foi quando Pedro andava nas águas. Primeiro ele olhava para Jesus, andou sobre as águas. Ele olhou para a tribulação e ele afundou. E aí, ele diz para Jesus, ele chama Jesus para o lado e ele vai repreender o Senhor. Quem somos nós para repreender o Senhor? Quem somos nós para decidir que forma que vai fazer ou não acontecer aquilo que deve acontecer? E aí ele diz para Jesus que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Ou seja, é algo que vai contra a vontade de Deus, o que Pedro falou. E aí Jesus repreendeu ele e falou para ele: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece. Então, Pedro ali estava sendo como uma pedra de tropeço diante do Senhor. E isso a gente não pode deixar acontecer na nossa vida. Nós temos que tirar toda a pedra de tropeço, tudo que tem impedido nós de trabalharmos para ganharmos a nossa família. Qual é a sua pedra de tropeço? Jesus fala aqui, ó, você está sendo como uma pedra de tropeço, pois está pensando como o ser humano pensa e não como Deus pensa. A pedra de tropeço é quando nós pensamos como seres humanos, quando nós não pensamos como Deus pensa. O que pode ser a nossa pedra de tropeço? O medo. O medo é uma pedra de tropeço. A vergonha é uma pedra de tropeço. A mágoa, às vezes a gente vai falar de Deus para um familiar e ele nos dá uma mal resposta e a gente fica magoadinho. A vitimização. Ah, mas ele não foi bom para mim, então por que eu tenho que ser bom para ele? Aí começam esses sentimentos ruins. Então, isso pode estar sendo sua pedra de tropeço. Falta de amor pela família, falta de cumplicidade com a família, falta de entendimento, falta de empatia, falta de respeito. Tudo isso são pedras de tropeço na nossa vida. Você às vezes pode pensar que não é capaz. Ai, não sou capaz. Mas não é a sua capacidade. Lembra da gente falar muito isso? É o Senhor que te capacita. Quando você pensa como Deus pensa,
você vai pensar, olha, essa pessoa é tão importante para Deus como eu sou importante para Deus. Então eu devo trabalhar para ganhá-la. E essa pessoa, além de ser importante para Deus, eu amo, é a minha família. Eu quero que ele seja salvo. Começa a pensar nos seus indo para o inferno para você ver como é terrível. Então, pega essa pedra de tropeço e tira ela do seu caminho. Faz como Jesus, ó. Sai da minha frente, Satanás. Quando você sentir medo, sai da minha frente, medo, em nome de Jesus. Quando você sentir angústia, sentir rejeitado pela família, sai da minha frente, rejeição. Nada vai me parar, porque eu vou ganhar a minha família para o Senhor. Nada vai me barrar, porque eu vou ganhar a minha família para o Senhor. Jesus estava falando aqui sobre a morte dele. E Pedro, não, Senhor, não vai acontecer isso com o Senhor. E Jesus, saia da minha frente, Satanás. Então Jesus sabia por que ele tinha que passar, Jesus estava contando o que ele tinha que passar. Então muitas vezes você tem medo daquilo que você possa ter que passar. Mas você precisa de pensar como Deus. Não interessa o que a gente precisa de passar. O que interessa é que nós vamos chegar à nossa reta final, vencedores em Cristo Jesus, e nós vamos pegar a nossa coroa. E junto conosco estaremos pegados na mão da nossa família. Nossa família entrará para o céu e nós somos o vaso que Deus está usando para levá-los para o céu. Olha que lindo. E aí, vem aqui a última parte, quando Jesus fala aqui, ó. Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, terá a vida. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Amém? Vou ler até aqui. Gente, então, você quer seguir, servir e ganhar sua família para Jesus? É aquilo que eu falei. Antes de ganhar sua família, você tem que plantar o seu coração diante do Senhor e pensar como o Senhor e entender que haverá dificuldade, entender que haverá crises, haverá choro, mas haverá também grande recompensa, porque Jesus diz assim, ó: esqueça seus próprios interesses. Então, você não vai pensar nos seus interesses, você não vai pensar na sua dor, você não vai pensar que aquela família te magoou, te rejeitou e tantas outras coisas que acontecem no meio da família, né? Você vai pensar no interesse de Deus. Eu vou olhar para a minha família, por quê? Porque você aqui está começando a sua carreira de missionário. Missionário é aquele que tem a missão de levar Jesus, pegar Jesus, levar até as pessoas. E as pessoas serem salvas. Então você vai começar isso pela sua casa. E para isso você tem que esquecer seus próprios interesses. Você tem que riscar os seus interesses. Por quê? Porque se você não fizer isso, nem você recebe a vida eterna. Imaginou? Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Ou seja, esteja pronto para dar a vida para Jesus e siga os passos de Jesus. O que Jesus fez? O que Jesus ensinou? Quais são os passos que ele ensina? Ame a ponto de dar a vida. Quem não ama o seu irmão que vê, como que pode amar a Deus que não vê? Aquela pessoa que fala, eu não amo o meu irmão, não gosto do meu irmão. Mas se você vê e não consegue amar, como é que você ama a Deus? Então esteja pronto para morrer. Esqueça os seus interesses. O Senhor não esconde nada de nós. E siga os passos de Jesus. Aí você estará o quê? Mudando o seu coração. Pensando como o Senhor.
se preparando para os embates da hora da batalha, porque ganhar a família para Cristo é uma batalha muitíssimo grande. Quem põe seu próprio interesse em primeiro lugar não irá viver eternamente. Então, se você fala, não, eu decido ver os meus próprios interesses, você não vai viver eternamente, está aqui. O céu, gente, ele custa caro. Você está disposto a pagar? Ah, minha irmã, Jesus não me salvou? Sim, mas você tem que caminhar até lá. O próprio Jesus falou, o céu é tomado por esforço. O Senhor Jesus, ele pagou os seus pecados, ele pagou a sua dívida, mas você tem responsabilidade para chegar lá. Ele enviou o Espírito Santo para te ensinar todas as coisas. Então, nós não somos isentos, nós temos a nossa parte. O Senhor nos chama para ajudá-lo a escrever a história de Deus, que é a história de Deus preparando a família deles, Deus organizando a família dele. Imagina, eu e você estamos no meio desse povo. E você quer levar sua família, eu também quero. Quem esquece a si mesmo por minha causa, viverá eternamente. Então, se você esquece das suas necessidades para cuidar das necessidades do reino de Deus, você viverá eternamente. E Deus quer que a sua família seja salva. Quem é que domina a sua mente? Seus interesses ou os interesses de Cristo? Quem é que domina a sua mente? O medo ou a coragem? Não temas, crê somente. Quem domina a sua mente? A fé ou a rebeldia? Ou a incredulidade? Quem domina a sua mente? O amor pela sua família ou a mágoa pela sua família? Você pode escolher hoje, você está sendo chamado hoje à escolha. Você escolhe amar a sua família ou você escolhe continuar magoado com a sua família? Amém? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Ah, não, eu não vou mexer com isso, não. Eu vou cuidar do meu trabalho, eu vou ficar poderoso, dono de empresas, aí vai ver se a minha família não vai me amar. O que adianta? Você vai ganhar o mundo inteiro, vai ficar trilionário, vai ser o homem e a mulher mais rica do mundo. Mas a sua família vai para o inferno e você vai também. Por quê? Perdeu a sua alma. Não cumpriu a sua verdadeira missão. A nossa missão é levar pessoas até Jesus. Se a gente não ama nem a nossa família para levar até Jesus, nós vamos amar alguém? Muito bem. Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta a sua vida. Essa passagem é incrível. Não tem nada que eu possa pagar para ganhar a minha salvação. A minha salvação é Cristo que me deu. Cristo me deu, mas eu sou responsável em permanecer com ela. Que jeito que eu permaneço? Deixando, esquecendo as minhas próprias vontades, esquecendo os meus próprios interesses e fazendo e cumprindo a vontade do meu Pai. Aí eu mantenho a minha salvação. Aí eu começo a ter o quê? Galardão. Jesus fala aqui, ó. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o quê? Com o que fez. Então, tudo que nós fizermos, eu deixo as minhas vontades de coisas aqui na terra e começo a fazer as vontades do meu Pai de coisas celestiais. Qual será que vai ser melhor? As recompensas da terra ou as recompensas do céu? Jesus falou, olha, eu volto com meus anjos e recompensarei cada um de acordo com o que trabalhou para mim. Então, se você começa ganhando a sua família para o Senhor, você está trabalhando para Jesus. Se você começa deixando seus interesses e pensando como o Senhor, vai ficar mais fácil você ganhar sua família para Jesus. Amém? Como, Meir? Como que eu posso, então, pensar como um cristão verdadeiro? Primeira coisa, troque seus pensamentos egoístas por pensamentos altruístas, pensamentos, ou seja, pense nos outros.
antes de pensar em você. Assim você estará fazendo o quê? Esquecendo seus próprios interesses e cuidando dos interesses de Deus. Jesus falou: quem dá, mesmo que seja um copo de água a um dos meus pequeninos, estará fazendo a mim. Então, quando você esquece os seus interesses e cuida dos interesses dos filhos de Deus, Deus se agrada de você. Tenho que tomar água, que minha garganta está seca. Então, nós somos naturalmente egoístas. Não é só você, todos nós. A nossa natureza humana. Nós temos que negar para nós mesmos as nossas vontades, as nossas paixões carnais. Nós temos que falar não para nós. Para isso, o jejum é muito bom. O jejum serve para isso, para falar não para nossa carne humana. Não é para falar não para o nosso corpo físico. É falar não para nossa natureza humana. As nossas paixões. Ela entender que não é ela que manda. Quem manda é o Espírito. A única maneira de fazer isso é nós nos tornarmos cada vez mais dependentes de Deus. Ou seja, eu vou dar um exemplo. Todas as vezes que você for falar com alguma pessoa da sua família, as pessoas que você se relacionar que você quer ganhar para Jesus, faz uma lista das pessoas que você quer ganhar para Jesus. E toda vez que você for falar com elas, entra na dependência de Deus. Fala, eu não vou com a minha força, eu vou com a força de Deus. Eu não vou com a minha sabedoria, eu vou com a sabedoria de Deus. Eu não vou tentar convencê-la, o Espírito Santo é que vai convencê-la. Você vai falando isso para você. E aí você ora, Senhor, ajuda-me a compreender o que está impedindo essa pessoa, fala o nome dela, de te conhecer. Ajuda-me a ajudá-la a te conhecer, Senhor. Que eu não pense no meu próprio bem, mas no bem dessa pessoa, a fim de que ela seja salva. Então você já entra em oração, Pai, dá-me da tua sabedoria, eu dependo do Senhor. Entenda, gente, que nós dependemos de Deus. A única coisa que nós temos que fazer é lançar a semente. O resto é Deus que faz. A semente Ele nos dá, nós só lançamos a semente. Nós só pegamos a semente e lançamos no descanso do Senhor. Então, toda vez que eu vou falar do Senhor, que eu me cubra com o Espírito Santo, que eu me encha do Espírito Santo, que eu peça ao Senhor que fale por mim, que eu peço que Ele me dê da sabedoria dEle, que eu peço que Ele vá à minha frente. E aí, tudo que fizer lá na hora é Deus que está fazendo, você tem que ter esse entendimento. Então, troque pensamentos egoístas por pensamentos altruístas e entregue-se ao Senhor na dependência dEle. Pense no bem da pessoa, não no seu bem. Ah, eu não vou lá não porque ela me magoou. Não, mas eu vou porque isso tem que acabar, essa mágoa tem que ser dissipada. E essa pessoa eu vou ganhar ela para Jesus. Aí você não está pensando na sua dor, na sua mágoa, você está pensando na salvação daquela pessoa. E o Senhor se agrada disso, te cobre, te enche, te fortalece, você vai e acontece, você fica maravilhado. Amém? E a gente já começa a ser feliz desde já. Outra coisa que você pode fazer, amplie seu foco. Não pense em salvar só a sua casa. Pense em salvar a sua parentela, o seu bairro, a sua cidade. Você pode ir aumentando o seu foco. Comece orando. A oração, gente, é um míssil teleguiado. Você mira no alvo e dispara. É tremendo, é poderoso. Então, comece orando. Comece, Senhor, muda o meu pensamento. Senhor, me dá, Senhor, amor por essas pessoas. Senhor, transforma-me. Senhor, eu estou muito egoísta, eu não quero ser egoísta. Tem misericórdia de mim. Me muda, me transforma. E aí você começa, faz uma lista com os nomes das pessoas que você quer ganhar para Jesus. Desenhe o mapa do seu bairro, um mapa da sua cidade, um mapa do seu estado, do seu país, para você orar. Vai orando, vai falando nomes, locais, vai colocando na presença do Senhor. Isso, gente, é bomba atômica no mundo espiritual. Vai apresentando a Deus de forma específica, cada bairro, cada cidade, cada local que você se preocupa. Vai mostrando, vai apresentando os locais para o Senhor. Os governantes
quem governa o país, vai apresentando diante do Senhor. Quem governa a sua cidade, os representantes de bairro, pega nomes, entendeu? Ah, então eu vou fazer esse trabalho pela minha família. Pega o nome da sua família. Lista o nome de todos, os novinhos, os idosos, todos da família. Você sabe o nome, por exemplo, dos netos da sua irmã? Você sabe o nome das pessoas que estão morando no exterior, o nome deles que tiveram filhos, são da sua família. Comece orando por eles. Quando ouvir falar sobre essas notícias que a gente ouve falar, quando alguém vier falar sobre alguém, já ouça aquilo em espírito de oração e de intercessão. Ao invés de você deixar que alguém venha fazer alguma fofoca, ao invés de você ouvir uma notícia no jornal e começar a falar mal do seu país, mal das coisas, comece a ver aquilo com o espírito de intercessor. E já começa a pedir ao Senhor. Viu uma notícia ruim no jornal? Senhor, tem misericórdia dessa família. Senhor, tenha misericórdia dessa cidade. Senhor, tem misericórdia dessa nação. Aconteceu isso e isso, eu quero colocar essa situação diante do Senhor e pedir que o Senhor olhe pelas pessoas envolvidas, que o Senhor tenha misericórdia. Tire toda a maldade do nosso bairro, tire toda a maldade da nossa cidade, da nossa nação. Pai querido, quebra todo o campo de corrupção que tem instalado na nossa nação e vai orando. Amém? Terceira coisa que você pode fazer para ir mudando a sua forma de pensar, ou seja, tirando a forma de pensar humana e passando a pensar como Deus. Você pode tirar os seus olhos do aqui e agora, do que acontece aqui na Terra agora. Por quê? Porque muitas vezes nós colocamos um peso tão grande em coisas tão pequenas. Às vezes um copo caiu na cozinha e quebrou, aquilo vira uma tempestade dentro da casa. Às vezes aconteceu, alguém arranhou o carro, aquilo vira uma tempestade do dia, acabou o dia. A gente está com os olhos fixos em coisas terrenas. Às vezes algum parente pegou algo emprestado, não devolveu, meu Deus, virou um terremoto na casa. Nós estamos com os olhos nas coisas naturais, nas coisas terrenas. Então, gente, olhe para a eternidade. Desapegue-se do que é passageiro. Pergunte para você mesmo, onde isso estará daqui a 200 anos, esse bem que eu estou aqui brigando com a pessoa por causa dele. Eu virei a cara pro meu marido por causa de algum bem material. Eu fiquei de mal da minha tia, do meu tio, do meu vizinho, do meu parente, seja de quem for, por causa de coisas materiais. Ah, minha irmã pegou a minha roupa e rasgou a minha roupa, e eu não quero nem olhar para a cara dela mais. Então, comece a pensar, comece a olhar para tudo que está à sua volta e pense, onde se estará daqui 200 anos? Vale a pena eu magoar o meu parente, o meu irmão, a minha mãe, o meu pai, o meu marido por causa dessas coisas? Deus me trouxe tão forte, gente, tão forte a questão disso esses dias, que eu olhei assim, ó. Eu não tinha brigado com ninguém, nem nada, mas a questão de você tirar os olhos do mundo material. Eu olhei para essa casa onde eu vivo e Deus me trouxe, falou, olha, alguns anos atrás você tinha alguma dessas coisas aqui? E eu falei, não. Então, não se apegue a nada disso aqui. Se apegue só a mim. Aquilo para mim foi tão maravilhoso. Então eu trago isso como exemplo para vocês. Às vezes a gente briga com a pessoa por causa de um livro que ela pegou emprestado e não devolve, por causa de uma Tupperware, né? Que eles pegam e levam e não traz de volta. Então são coisas tão pequenas que fazem com que famílias se distanciem. Heranças fazem com que famílias nunca mais se olhem. E isso, gente, é passageiro. Nós temos que estar com os nossos olhos no que é eterno, que é o que é eterno é que tem valor. Amém? O que está entre você e a sua missão? O que está te impedindo de mudar a forma de pensar? Pensa sobre isso. Qual que é o melhor investimento que você pode fazer pela sua família?
O melhor investimento não é casas, não é carro, não é roupa, não é faculdade, não é bens. O melhor investimento é aquilo que Jesus fala. Ajuntem riquezas no céu, onde o ladrão não pode arrombar e nem levar. Ele fala isso para nós lá em Mateus. Então, gente, ensine a sua família o valor do eterno. Não ponha esperança em riquezas, elas não dão segurança. Põe esperança em Deus. Ele é abundante em bênçãos. Mande a sua família fazer o bem, ensine eles a fazer o bem, ensine os seus filhos a fazer o bem, que eles sejam ricos em boas obras. Sejam generosos quando repartirem o que têm. Se for dar para alguém, dá generosamente, não fica retendo, né? Desse modo, juntarão para si mesmos um tesouro que será uma base firme para o futuro. E assim conseguirão receber a vida, a verdadeira vida. Está lá em 1 Timóteo 6, 17 ao 19. É muito maravilhoso. Então, gente, não espere um chamado especial. Sirva a sua família com o que você tem. Você é capaz. Não ache que você não é capaz. Talvez você pense que a sua fraqueza não deixa você ir em lugar nenhum. Mas você não vai usar a sua força. Quem vai usar a sua fraqueza é o Senhor, que Ele aperfeiçoou o poder dele na sua fraqueza. Deus é maravilhoso, não é? Lembra de Sara? Ela pensou que era velha demais para ter filhos. Deus fez dela mãe de nações. Olha quantas gerações saíram de Sara. Jeremias pensou que era muito jovem para profetizar. Olha quem virou Jeremias. Moisés pensou que não sabia falar. Olha onde Deus colocou Moisés. Elias, ele pensou que estava sozinho, pensou em desistir e morrer. Deus pega Elias e transforma no que transformou e leva para viver junto com ele. Elias nem passou pela morte, gente. Marta, ela pensou que era tarde demais para o irmão Lázaro dela, mas a própria vida estava ali junto com ela e ela não via. Tomé pensou que estava tudo acabado, Jesus tinha morrido e agora? Olha o que foi que ele viu. Ele viu sinais em Cristo Jesus à frente dele. Zaqueu pensou que não ia conseguir ver Jesus porque ele era muito pequeno, mas Jesus foi estar na casa dele. Jesus foi comer na mesa dele, imaginou? Então, gente, nós estamos estudando 5 propósitos de Deus para nós, que é adoração, comunhão, discipulado, ministério e evangelismo. Desses 5, os 4 primeiros a gente vai poder fazer por toda a eternidade. Mas esse último, que é o evangelismo, levar os outros a Cristo, nós só temos essa vida agora para a gente cumprir. O tempo da nossa vida aqui na Terra. Então, gente, vamos começar agora, já. Mude o seu coração. Comece a pensar como Deus pensa. Comece a olhar para as coisas que Deus olha. Comece a ter as atitudes que Jesus teria no seu lugar. Pensa, que atitude que Jesus teria aqui? Ame a sua família, independente se ela já te amou, se ela não te amou, se ela te cuidou, se ela não te cuidou. Comece a sua missão na sua casa. Amém? Glórias a Deus. Vamos passar por nosso exercício? Pensando no meu propósito de vida. Dia 38, 16/5/2025. O tema: a grande comissão é a minha incumbência. Versículo-chave, Salmo 67, 2. Assim saberemos por onde Ele quer que nós andemos. Assim todas as nações conhecerão a sua salvação. Amém? É um versículo para a meditação de hoje. O decreto: eu vou para o céu e junto levo a minha família segurada na minha mão. Amém? Decreto para decretar todo o tempo até você ganhar toda a sua família para Cristo. Eu vou para o céu e junto levo a minha família segurada na minha mão. Amém? Pergunta para meditar: que providência posso tomar a fim de me preparar
para a experiência de uma missão de curta duração no próximo ano. Então, eu vou dar aqui um exercício para te ajudar, que é um exercício que tem o nome de Sou Missionário. Ser um missionário, gente, é uma missão sagrada e poderosa. E levar a cruz de Cristo para as pessoas que estão no campo missionário é muito, muito, muito poderoso. Então, comece a fazer isso no seu bairro. Eu vou te dar aqui um plano estratégico para você fazer missão no seu bairro. Esse plano você pode ir adaptando para onde você quiser. Então, o plano estratégico, primeiro, o que você vai fazer? É uma preparação espiritual. Primeira coisa, você vai se preparar espiritualmente. Você vai fortalecer sua vida de oração, você vai estudar a Bíblia, você vai jejuar, você vai buscar enchimento com o Espírito Santo. E nesse tempo, você vai estar orando pelos vizinhos e pelo bairro. Você vai orar para encontrar os corações receptivos. Você vai separar passagens da Bíblia para estudar e para ensinar. Você vai convidar o Espírito Santo para te conduzir no falar, no agir, no pensar, no discernimento. Você pode separar aí 15 dias, um mês para fazer isso, se preparando para a sua missão no seu bairro. Depois que você se preparou, você vai fazer um reconhecimento de campo. Você vai fazer um levantamento das necessidades do seu bairro. Enquanto você vai caminhando pelas ruas da sua cidade, é bom você ir caminhando e observando. Você vai orando pelas casas. Não esqueça de, antes de sair para a rua, se cobrir. Cubra-se com o sangue do Senhor Jesus. Cobre a sua família. Pede ao Senhor que envie anjos acampados ao seu redor. Convide o Espírito Santo para ir com você e tudo mais. Então, você vai observar as famílias em crises, idosos solitários, crianças desamparadas, jovens perdidos. E aí você vai anotando os nomes daqueles que o Senhor for te dando. Né? Você passou ali, viu, já vai anotando os nomes para suas intercessões. Terceiro passo, você vai utilizar seus dons e seus talentos. Você vai ajudar, oferecer ajuda prática nesse terceiro passo. O que você pode fazer? Participar de ações coletivas, você pode preparar refeições, você pode fazer visitas, você pode parar para ouvir, para orar, para cuidar. Você também deve, gente, nessa hora, levar materiais evangelísticos, mensagens simples e claras sobre o amor de Deus. Você pode fazer cartinhas, pode fazer cartões, N materiais que a criatividade do Senhor entrar no seu coração nessa hora. Você pode comprar bíblias, pequenas bíblias, para poder levar e doar para quem precisa. Você pode fazer cartões de orações, que você vai pegando o nome das pessoas e colocando nos cartões. Você pode se oferecer para orar por aquelas pessoas. E o importante é que você comece a ter contatos regulares com uma pessoa. Deus te deu uma pessoa ali, começa a ter contato com essa pessoa, começa a visitá-la de vez em quando, a ver o que a vida participar da vida dela mesmo, para que você entre na vida dela para transformar. Através da sua vida, Deus transformará a vida dela. Você pode organizar pequenos encontros, você pode organizar cafés, chás, alguma coisa para que vocês estejam reunidos. Começa a reunir pequenos grupos, você começa a falar da palavra do Senhor, você começa a levar alguma coisa que a pessoa precisa. Ah, mas eu não consigo falar. Se você não consegue falar, haja, tenha atitudes de amor que o Senhor fala por você. Mas tem que ter o quê? Perseverança. Você tem que se manter em espírito, em espírito de amor, coberta com o Espírito Santo. E é bom que você também mantenha um diário espiritual, um diário de tudo que você está fazendo, para que você tenha um direcionamento e você possa olhar e ver o que você já fez, o que você pode fazer. Então, que seja assim, algo assim que o Senhor vai trazer para você e te direcionando. Depois você pode convidar pessoas para ir junto com você. E a gente começa a fazer a diferença onde a gente mora, não é isso? Amém? Muito bem, e próximo. O que vou fazer hoje, na prática?
Na prática, gente, baseado no plano estratégico do bairro que eu acabei de falar para vocês, vocês vão elaborar um plano adaptado para a sua realidade, para você começar a ganhar dentro da sua casa as pessoas que ainda não receberam o Senhor Jesus. E aí você vai determinar um alvo, uma pessoa para você começar, uma pessoa do seu sangue. Se todos da sua casa, para a honra e glória do Senhor, já forem do Senhor Jesus, você coloca um alvo em um da sua família que ainda não é. Começa por alguém do seu sangue. Amém? Depois que você ganhar esse, aí você vai para outro, mas você vai elaborar um plano estratégico baseado nesta pessoa. Como que você pode alcançar esta pessoa para Jesus? E aí, olha nas estratégias que eu te dei no plano do bairro. Tá bem? Amém? Esse é o seu exercício prático de hoje. Essa pessoa que você já vai começar a orar por ela agora. Amém? Então, vamos passar para o acaso 3 motivos. 3 motivos de adoração, 3 motivos de confissão, de ação de graças e 3 motivos de súplica. Gente, essa é a hora mais importante da sua vida. É a hora que você vai entrar no Santo dos Santos, na presença do Senhor, encontrar graça, receber misericórdia, ser renovado, ser fortalecido. Não deixe o seu tempo de oração sem fazer, gente, porque é o mais importante do nosso propósito, amém? Quero orar por você. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, teu filho, a tua filha está agora já pensando naquela pessoa que ele vai buscar pela salvação dela. Então, Pai, que o Senhor ilumine a mente do teu filho e da tua filha e a pessoa certa, Senhor. Dê para ela estratégias, dê para ela, Senhor, as formas, as armas que ela precisa usar, armas espirituais, Pai. Primeiro, eu peço que o Senhor venha derramar muito amor no coração dela pelos seus familiares. Cada um deles, Pai querido, que ela possa pegar na mãozinha de cada um e levá-los junto com ela para o céu, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glórias a Deus e até amanhã, se assim o Senhor permitir. Fiquem com Deus, meus amados.